Meus irmãos, muita paz. Em primeiro lugar, quero cumprimentar todos pela presença aqui na Fundação La Harmonia, principalmente por representarem a justiça, algo do que precisamos em todos os momentos. E eu fiquei me questionando porque fui convidado a falar sobre um assunto que não é da minha área, né? Eu sou um psicólogo, mas depois eu entendi que, como psicólogo, poderia dizer alguma coisa, não como advogado, nem como jurista, ou como juiz, mas como psicólogo. E como psicólogo, eu penso que nós ainda viveremos num mundo onde todos serão responsáveis por todos, onde nenhuma criança será abandonada por aqueles que a colocaram no mundo. Viveremos sob um regime no qual a justiça será baseada no amor e na mais absoluta equidade. Eu espero um dia que a gente só tenha pais e mães amorosos, desejosos que seus filhos lhe tragam a aventura de construírem um mundo melhor. Eu, como psicólogo, eu gostaria que nós fôssemos capazes de reconhecer uns aos outros como filhos do mesmo Deus, amoroso, e nos vermos todos como espíritos. Eu ainda quero encontrar uma sociedade onde cuidemos uns dos outros, abrigados pela caridade, pela fraternidade. Acho que haverá uma sociedade onde o direito possa ser encontrado na consciência das pessoas, não apenas em livros, nem em gabinetes. E esse direito seja baseado no dever, no cuidado para com o semelhante. Acho que a gente ainda um dia vai disputar o imenso prazer de poder ajudar uma pessoa, de cuidar do bem público, de proporcionar a paz entre as pessoas. Acho que a gente vai um dia promover uma sociedade onde a gente construa lares que sejam ninhos de amor para preparar aqueles que vão retornar e nos ensinarem que o renascimento é a lei da vida. Acho que a gente vai um dia, nos intervalos das nossas obrigações profissionais, cuidarmos de plantar uma árvore para que a vida seja oxigenada, para que haja sombra, para que o nosso cansaço seja mitigado. Acho que a gente ainda vai viver uma sociedade onde os animais sejam respeitados. Acho que a gente vai poder fazer isso. Nós seremos conhecidos, quando isso acontecer, como aqueles que exaltaram um Criador que fez existir a paz, a harmonia e a felicidade plena. Acho que isso é possível
Não sei se a minha geração vai alcançar isso, mas eu creio que as próximas gerações herdarão essa possibilidade. A gente vai estar num mundo onde todos seremos irmãos, onde o sentimento de fraternidade e empatia será gratuito, natural. E acho que a gente vai testemunhar também um dia onde a educação seja gratuita, a saúde seja para todos, e a cidadania seja resgatada desde a pessoa mais humilde ao mais vaidoso. Todos têm o direito, como o sol que ilumina justos e injustos, pobres e ricos. Acho que um dia nós seremos capazes de construir essa sociedade que a gente tanto deseja. Provavelmente a essa época seremos administrados por políticos que estejam em consonância com o Criador da vida. Acho que isso é possível. Partilharemos necessidades, dividiremos riquezas, onde a moeda não será o fim, mas apenas um instrumento para garantir amplas oportunidades. A essa época as religiões não dividirão, nem pregarão doutrinas contraditórias, porque vigorará a mais alta espiritualidade, onde nosso coração vai estar em sintonia com o Criador da vida. E creio que isso só será possível se integrarmos a ideia de que nós somos espíritos imortais. Porque enquanto olharmos para o corpo e acreditarmos que somos um conjunto de órgãos e carnes que naturalmente apodrecem, não construiremos a sociedade que a gente deseja. Não construiremos. E eu penso que a justiça humana, com todas as suas dificuldades, é a instância que mais se aproxima do divino. E quem está falando é alguém que vive uma religião chamada Espiritismo. Eu creio na justiça dos homens. Incrivelmente, eu creio. Porque acho possível, se não existir uma justiça, para onde vamos? Quem decidirá? O religioso que prega para os seus adeptos à espera de salvação? O cientista que quer descobrir o porquê das coisas? Não era há pouco tempo que um homem, fora do seu casamento, gerava um filho, e a mulher que era mãe desse filho era chamada de prostituta, e esse filho era chamado de bastardo? Não era há pouco tempo isso? Quem veio modificar isso? De um lado, a ciência que cria a investigação da paternidade, ou a possibilidade de se afirmar com 99% de certeza quem é o pai. E a justiça dizer
assuma a sua responsabilidade. Porque se você trouxe espíritos para o mundo, lhe cabe, é obrigação sua assumir. Nós ainda viveremos numa sociedade onde não veremos mais crianças abandonadas nas ruas. Não veremos. Porque seremos mais responsáveis para colocar filhos no mundo. Eu não tenho dúvida que quem abandona um filho comete um ato ilícito. E abandonar para mim é não prover, é não educar, é não dar atenção. É não dar meios de sobrevivência e, sobretudo, não dar carinho. Carinho. A justiça tenta antecipar o que é da ordem do divino. Seria bom que as nossas leis cada vez mais se aproximassem de leis divinas, que são leis de amor, de fraternidade, de igualdade. Seria bom. Mas eu sou otimista. Nós seremos capazes de viver, de construir e viver numa sociedade regida pelos princípios da mais alta espiritualidade. Eu vejo no meu consultório o resultado daqueles que foram abandonados por um ou outro responsável pelos cuidados devidos, principalmente o adotado. Sim, toda criança é ligada ao útero que a gerou. Ligação energética espiritual, invisível aos olhos materiais. Improvável objetivamente, mas ninguém que foi abandonado esquece. Somos ligados umbilicalmente ao útero que nos gerou. Ansiamos saber por que não merecemos. Espiritualmente, queremos descobrir por que ela não me quis. Porque não foi possível. E quando é ele também, por que ele não me quis? Sim, cabe à justiça fazer a sua parte, porque o ato é ilícito. E se é ilícito, tem que haver uma justiça para coibir e impedir o ilícito. Porque se nós deixarmos isso à deriva, será um caos, como era antigamente. Irresponsavelmente se colocavam filhos no mundo, sob a alegação de que eu não queria, não fizesse. É responsável, sim, e deve assumir essa responsabilidade. A justiça deveria providenciar que isso se cumprisse, mas sou a favor radicalmente do que a lei determina. Pagamento do abandono. Por que pagamento? Para quê? Para o tratamento da ferida. Para o tratamento da ferida deixada. Porque todos têm essa ferida. Sou um psicólogo. Talvez vocês digam, mas ele está defendendo o trabalho dele. Não é? Defendendo o trabalho dele. Pode até ser,
mas deve pagar. Mas se não tiver condições, deixa lá na dívida da pessoa. Tem uma dívida financeira, porque educar custa caro. Ainda custa caro. E agora então, com a greve, é mais caro ainda. Tratamento psicológico para aqueles que sofreram o abandono materno ou paterno. Amor não se compra nem se vende. Amor se constrói. É um sentimento que é tecido nas experiências cotidianas. Não é gratuito, mas também não se compra nem se vende. O dinheiro é para tratamento. Bom, mas isso não resolve o problema daquele que cometeu o ato ilícito. Não resolve. Ele pode pagar quanto for. Ele causou um dano. O tratamento pode mitigar o dano. Mas e ele, ao pagar, resolveu o problema dele, que é a irresponsabilidade? Não. Ele pode pagar fortunas. Enquanto ele não aprender a respeitar o direito à criança de ser cuidada por ele, que ele botou no mundo, o problema continua. É como o sujeito que intentou contra a vida do outro. Ele quis matar. O outro não morreu. Ele deve ser preso? Deve ser condenado? Deve. Provado, deve ser condenado. E se ele matou, deve ser condenado? Deve. Deve ser preso? Deve. Isso resolve o problema de que ele é um assassino? Não resolve. A pena não redime, porque ela não educa. Deve esse sujeito pagar se ele matar um pai de família? Deve ele pagar? Deve pagar. Claro. Ele retirou o salário, o provimento, deve pagar. Mas isso não resolve, o pagamento não resolve. O ilícito vai continuar. O espírito só aprende, não é com uma pena, ele só aprende aprendendo uma nova experiência. Por isso que nós não devemos pensar em karma. Eu vou ter que pagar. Não, você não tem que pagar nada por erros cometidos. Nada. Ninguém tem que pagar nada. Quando você comete um equívoco, um erro, um ilícito, você tem a predisposição. A palavra karma deve ser substituída por predisposição. Você tem a predisposição de passar por uma experiência educativa. Predisposição. Não há karma, há predisposição. Quem coloca um filho no mundo e não cuida desse filho tem a predisposição para passar por uma experiência educativa. Nesta vida ou numa próxima. Tem a predisposição. Predisposição essa que muitas vezes gera um abandono. Infelizmente, o abandonador poderá ser o futuro abandonado. Poderá, não será, poderá. Há uma predisposição que pode ser modificada quando se aprende. O espírito retorna a uma nova encarnação para aprender, não para pagar. A justiça tenta educar, mas o espírito parece que só aprende quando ele se conscientiza que o grande prejudicado é ele. Quando eu prejudico alguém, é a mim que eu estou prejudicando.
é a mim que eu prejudico. Então, merece uma nova oportunidade para não mais prejudicar a ninguém. Enquanto isso, a justiça vai tentando avisar, não faça mais isso. Como nós estamos num sistema capitalista, dói no bolso. Ó, você está vendo? Abandonar, você vai ter que pagar. É melhor você dar afeto. É melhor você aproximar-se. Não amor. Como disse, amor não é uma coisa que se constrói. Afeto. Afeto em psicologia não é amor. Em psicologia, afeto. Por isso que é dano afetivo, não é dano amoroso. É dano afetivo. Afeto é provimento, cuidado, atenção, carinho, educação, diálogo. Isso é afeto. Atenção. Então, como você não queria dar, então você vai providenciar um tratamento para minimizar a ferida ou tentar reduzir a ferida. Tratamento psicológico. Eu acho que o juiz deveria estipular o valor e botar lá um adendozinho, ó, providencie esse tratamento psicológico. Não pode botar assim, ó, não precisa procurar Adenauer, né? Mas tratamento psicológico, porque precisa. O dinheiro deveria, parte, ser usado para isso, parte para compensar outras perdas do abandono afetivo, né? Eu acho que nós vamos evoluir para que, quando as pessoas tiverem relações sexuais, elas pensarem duas vezes, ó, tem o dano afetivo, né? E aí reduzir a libido, porque tem o dano afetivo. Se a lei, se a justiça não colocar, ninguém vai se preocupar com isso. Então, sou favorável. Do ponto de vista psicológico, eu estou falando do ponto de vista psicológico, porque do ponto de vista do direito eu não entendo de direito. Eu sou um zero à esquerda. Minha mãe era advogada, mas eu não. Né? Psicologicamente, espiritualmente, é lógico. Se você não cuida, se você não sabe cuidar, se você não valoriza o cuidado, você é um espírito atrasado. É um espírito atrasado, você precisa aprender. E você vai aprender, não precisa ser sendo abandonado. Você deve aprender voltando-se para cuidar. Conheço vários casos no meu consultório, de pessoas que foram abandonadas, e eu busquei uma reconciliação. Vá à procura do seu pai. Não quero, odeio ele. Vá à procura dele. Vários casos em que eu dei uma entrevista no jornal sobre isso e disse que eu acho que o juiz deveria, me desculpem os juízes presentes, deveria, como no caso de separação, o que é que o juiz faz? Chama as partes, né? Se há reclamação de abandono, chame as partes, pai e filho, ou mãe e filho, para conversar. Por que se na separação faz, no caso de abandono não faz? Além da pena, deveria primeiro chamar, vem cá, você está disposto a agora não mais abandonar, a cuidar? Chamar as partes, filhos e pais. Mesmo assim, canetar ele ou ela para pagar. Se não tiver dinheiro, tira do salário. 10%, 20% para pagar tratamento psicológico. Sou favorável. São espíritos atrasados que botam filhos no mundo e não cuidam deles. Irresponsáveis. Eu tenho 3 filhos, vou aproveitar para arrematar. E meu filho, há 10 meses atrás, me procurou chorando e disse, meu pai, eu sei que não era isso que você queria, mas eu engravidei uma pessoa e eu quero cuidar. Eu senti uma alegria
muito grande. Que coisa maravilhosa um filho dizer isso. Eu quero cuidar, eu quero ter meu filho. E hoje eu tenho um neto maravilhoso, a cara do avô, lindo. A cara do avô. 1 mês e 1 semana. Coisa linda, linda. Se até a pele parece, é um negócio impressionante. Pelezinha. Sim, vamos cuidar e vamos contar com a lei para que a lei nos dê esse empurrão para a gente não mais, por conta de uma libido exacerbada, coloque filho no mundo e não cuide deles. Sou favorável. Muita paz.